Hoje o Sem Censura está falando de crossfit, vai falar de dança, vai falar de teatro, de cinema e da guerra na Síria. Doutor Bernardo, onde fica a Síria? Vamos começar pela geografia, né? Porque as pessoas não conhecem a geografia, as pessoas não sabem onde fica a Síria. A Síria é um país típico do chamado Oriente Médio, não é? Ou também, outra denominação, é o Crescente Fértil, não é? É um país que é um elo de ligação entre a Ásia, o Extremo Oriente e a Europa, né? Ela está na beira do Mar Mediterrâneo, perto do Líbano, fronteira com o Líbano, fronteira com Israel, fronteira com o Iraque, perto da Turquia, Jordânia. Então, é um país que foi constituído ao longo do tempo de uma forma heterogênea. Dentro de um país tem várias nacionalidades, várias etnias, várias religiões que conviveram no passado. Por exemplo, até o século XIX, XX, início do século XX, o Império Turco-Otomano mandava naquela área toda, então todos eram súditos do sultão, né? Só que com o fim do Império Turco-Otomano, o surgimento do colonialismo europeu e depois do nacionalismo que tornou essas regiões independentes, ficaram países que misturaram populações, como eu costumo dizer, vizinho não é amigo, né? Uma região não necessariamente é amiga ou irmã da outra, são vizinhos. Mas esses países, a Jordânia é um caso, Israel também é um caso desse, porque tem muito palestino morando ainda dentro de Israel, mas o Iraque, que tem árabes e curdos, e a Síria vai por esse caminho. E xiitas e sunitas ainda por cima. Isso, é uma mistura, vira uma colcha de retalhos muito complexa. E não é só o Oriente Médio. A Península Balcânica, onde você tem a Sérvia, a Croácia, a Bósnia, também é a mesma coisa. A Espanha também tem lá suas nacionalidades diferentes, os bascos, né? A Bolívia tem o altiplano, onde vive a população indígena, e a meia-lua, né, que é chamada aquela região em volta da montanha, onde vivem os descendentes de Pau. Então, isso está presente em todo o mundo, né? No caso da Síria, essa combinação é explosiva no momento, porque a instabilidade, depois que os franceses foram expulsos, né? Era um país de colonização francesa? Na realidade era um país dominado pelos turco-otomanos. Tá. Em 1920 a França chegou, depois da Primeira Guerra Mundial, e disse: é minha. A Síria e o Líbano, né? A Palestina, o Iraque, a Jordânia, ficou na mão da Inglaterra. Então, essa divisão aí, no chamado Tratado Sykes-Picot, que eles fizeram secretamente, acabou gerando essa divisão entre os países colonizadores. Então, a França, em primeiro lugar, tirou da Síria o Líbano e fez um país independente. Isso é uma fonte de tensão, né? Originalmente, a Síria antiga, na antiguidade, englobava o que é hoje Israel, Jordânia, Líbano, Síria. Era muito maior, chamada Grande Síria. Mas aí veio os franceses, aí veio os ingleses, separou daqui, separou dali, e no final ficou essa Síria, e ainda assim tem divergências lá dentro. E é um país bastante grande. É um país grande, eu não saberia dizer tamanho, mas é um país relativamente grande. Mas qual a população? É cerca de 20 e poucos milhões de habitantes. Que não é muito habitado. Mas é muito concentrado, porque é uma região desértica também, então concentra muita população. Não é petróleo. Qual é a riqueza da Síria? Tem algum petróleo, tem muito serviço, tem bastante indústria, né? E tem algum petróleo. Agora, ali uma grande riqueza do petróleo, e talvez seja uma das origens do conflito atual, é porque não basta ter petróleo, tem que ter rota para petróleo. Petróleo e gás. E a Síria é uma rota? É uma rota. É uma rota que pode tirar o percurso do petróleo hoje, passando por toda a Península Arábica, entrando no Canal de Suez para ir para a Europa e os Estados Unidos, vai direto pela Síria. O petróleo do Iraque, por exemplo, precisa da Síria para passar. Então, o petróleo do Irã também? Também. Não, do Irã menos. Mas do Iraque é que está bem do Iraque pertinho. É totalmente dependente da Síria, né? Nos anos 60, ganhou o poder um partido nacionalista que conseguiu unificar esses grandes grupos religiosos e étnicos e nacionais de uma forma mais forte. É o chamado Partido Ba'ath, que governou a Síria e governou o Iraque, de forma diferente, mas no mesmo caminho. Somos nacionalistas, anti-imperialistas, porque eles diziam acabou o imperialismo, mas eles estão voltando, é o neocolonialismo. Claro. Em inglês, então, esse partido nacionalista, vamos ressurgir o Islã, mas não o Islã religioso, o Islã laico. Tá? E, em 63, chegou ao poder o Partido Ba'ath, né, em 17 anos, de 46, quando a Síria se tornou independente, até 63, 17 anos, teve mais de 20 golpes de Estado.
O poder ia para um lado, ia para o outro, aí o Baaf chegou... Devido àquela instabilidade da população que o senhor tinha levantado. A população, nesse período, foi se urbanizando, foi se construindo estradas, meios de comunicação, telefone, televisão. Então, esse projeto de identidade nacional síria, mas faltava um centro de poder. Né? Até que, em 1970, para abreviar um pouco, um dos grupos componentes do Partido Baaf, um grupo étnico, conhecido como alauítas, que é um ramo da religião muçulmana, não é um ramo do xiismo, como se costuma dizer, é um pouco eclético o alauísmo, ele mistura elementos do catolicismo, os mais radicais muçulmanos dizem que o alauísmo não é o Islã. Tá, o alauíta está principalmente na Síria. Eles é uma região da Síria que controlou o exército no período anterior e deu um golpe de Estado e passou a administrar toda a Síria. É o pai do Bashar al-Assad, o Hafez al-Assad. Que estão no poder desde 1963, é isso? 63 foi o partido Baaf, da qual os alauítas faziam parte. Em 70 chegou o pai dele? O pai dele, num momento muito delicado da história, né? Depois da Guerra dos 6 Dias, coisa e tal, ele conseguiu chegar ao poder pela via militar, com apoio dos militares, fez acordos com os grupos sunitas, com outros grupos, coisa e tal, e segurou o país e foi unificando. Essa a ditadura. No final da vida dele, ele já com câncer, passou o poder para o Bashar al-Assad. Chegou ao poder em 2000, não é isso? Que chegou ao poder. Então, o país, esse tempo todo, com conflitos na realidade, grupos. Muita violência, né? Um pouco aqui, um pouco ali. Em 1982, por exemplo, mais de 20 mil mortos na cidade de Hama. O Hafez al-Assad reprimiu a fraternidade muçulmana, um grupo religioso que estava chamando o Islã como forma de governo, e o governo alauíta é laico, né? Ele tem um vínculo religioso, mas ele governa laicamente, governa com outros grupos. Então, ele reprimiu 20 mil mortos. Né? Mas, de uma forma geral, uma certa estabilidade, um certo projeto político, né? Foi sendo montado, que acabou por explodir em 2011, após a Primavera Árabe. A Primavera Árabe, ela representou o quê? Um sopro liberal que a juventude disse, pode ser que a partir de agora, era um movimento de jovens. O que foi a Primavera Árabe? A Primavera Árabe foi uma convergência em vários países, onde existiam formas variadas de governos autoritários, né? A população se insurgiu e foi para a rua. O caso inicial foi a Tunísia, o mais proeminente foi o Egito, né? Mas aí veio a Líbia, né? Que foi com ajuda internacional, ajuda americana, né? E depois explodiu na Síria. Na Síria tem características próprias, qual seja, os 5 anos anteriores de 2011, houve uma grande seca na Síria, uma grande seca, né? Não chovia. Então a população rural migrou para cidades. E o governo, tentando compatibilizar com o Ocidente, estava fazendo internet, estava fazendo embelezamento dos pontos. Não deu atenção devida a essa população e aí fraturou o pacto de poder que o Hafez al-Assad fez nos anos 70, com muita força, mas com concessões, principalmente as econômicas. População empobrecida, morando nas periferias, faltou governo ali, em 2011, e foi a Primavera Árabe. Aí começou uma rebelião. Essa rebelião começou de uma forma idiota, começou quando as crianças escreveram na parede contra o governo, coisa e tal, a polícia reprimiu as crianças, enfim, foi o rastilho de pólvora que fez com que a Síria fosse eclodindo esses problemas étnicos, né, de sunitas contra alauítas, né? Aí começou a guerra, aí os Estados Unidos entrou... Quer dizer, começa a guerra, não, começam grupos rebeldes contra o Bashar al-Assad. Quem é que arma esses grupos rebeldes? Eu estava lendo que parece assim, existem 100 mil rebeldes na Índia, 10 mil grupos. Isso. É uma coisa livre totalmente... da Síria, né? Tem alguns grupos mais nítidos, mas, na realidade, esses grupos, pela sua pouca organicidade, um projeto... Na verdade, os alauítas, apesar de ser um grupo mas eles tinham um projeto nacional que funcionou. Né? As ditaduras conseguem fazer isso depois de 30 anos. Né? E o que ocorreu? Esses grupos eles não se entendem entre si
e começou a chegar dinheiro estrangeiro, começou a chegar a Al-Qaeda, começou a chegar todo tipo, e todo... Não, o importante é derrubar. A agenda ocidental era derrubar o Assad. Ou seja, os Estados Unidos, mais uma vez, fizeram que nem o Afeganistão, começaram a armar os rebeldes. Isso, mandaram chumbo e não derrotaram. Eles não aprendem nunca. Na Líbia, eles fizeram isso e derrotaram o Gaddafi. Tem razão. Então ficou o gostinho da vitória. Tá bom. Na Síria, o exército, que é assim, a cereja do bolo alauíta é o exército. Ali o exército não abandonou. Então houve guerra. Essa é a guerra. Guerra civil declarada. Guerra civil. Então, e aí, quando é que entra o Estado Islâmico? É aí que está. Nesse momento? Nesse caos todo aí, a Al-Qaeda dizia o seguinte: nós somos Al-Qaeda, vamos jogar bomba. 2011. 2012. Tá. Mas nós não temos um Estado. Né? Então, a Al-Qaeda, uma parte da Al-Qaeda rachou e disse: vamos fazer um Estado com as áreas conquistadas na Síria e vamos juntar com o Iraque, que também o Estado Islâmico seria um pedaço do atual Iraque com um pedaço da atual Síria. Porque as fronteiras ali foram feitas pelos ingleses numa tarde de domingo, tomando chá. O general não passa aqui, faz aquilo. Então, me dá esse pedacinho aqui, porque eu gosto. Então, o Estado Islâmico diz: vamos juntar os dois e fazer um Estado muçulmano, né? Porque os alauítas nem muçulmanos, dizem eles, nem muçulmanos são, e isso e aquilo. Então, essa complicação toda é uma complicação que desce a filigranas, para você entender, de grupos, grupelhos, mas, grosso modo, foi: vamos derrotar o Assad. Mas quem vamos derrotar? São trocentos grupos que não se entendem entre si. Tá? Receberam rios de dinheiro de tudo quanto é direção, dos Estados Unidos, da Arábia Saudita, de não sei o quê. E do Irã ficou com Assad. Né? O Irã ficou com Assad. E a Rússia também. A Rússia entrou depois, por quê? Porque vários elementos, uma coisa que o Hafez al-Assad, o pai do atual, fez, foi uma aliança com a antiga União Soviética e arrendou na Latakia, que é o estado alauíta, um porto, é o porto de Tartus. É um porto que é a única instalação militar que a União Soviética, a atual Rússia, tinha fora do seu território, ficava no mar Mediterrâneo. Né? Uma instalação militar, um grande porto, complexo portuário, né? Para fins militares. Né? E esse vínculo entre Síria e União Soviética foi retomado porque o Daesh, né, o Estado Islâmico, é uma verdadeira fábrica de terrorismo, que eles vão lá, aprendem tudo e voltam. E dentro da Rússia tem o problema checheno, um enclave no meio do território russo de uma população que não é eslava, né, tem origem na Ásia, que foi colocada ali pelo Stalin em 1929. Você realmente tem que entrar na Chechênia? Porque realmente estava indo bem. Vou voltar. Tem que ir nessa para entender a Rússia. Por quê? A Chechênia quer se tornar independente da Rússia. E o maior número de contingentes que vão para o exército, para o Estado Islâmico... Vem da Chechênia. Vem da Chechênia. Então, olha só, o Estado Islâmico, então, ele não tem origem interna na própria Síria. Quer dizer, ele não sai dos quadros sírios. Não tem. Então, ele realmente... São estrangeiros, sírios estrangeiros. Ele é incrustado. Muito embora tenha o fundamentalismo islâmico da Síria se associou, alguns grupos se associaram. Tudo bem. Mas não é um projeto interno da Síria. Dá para a gente ter uma posição justa, correta, num conflito desse tipo, professor? Na guerra não tem muita ética. Você escolhe de acordo com o seu lado. A sua ideologia mesmo. O que eu acho é que eles foram com muita sede ao pote, vou tirar o cara. Quem? Você está falando dos Estados Unidos. Estados Unidos. Achou que era fácil, né? E ele resistiu. Resistiu e vão pagar para ver. Então, essa ânsia de derrubar governos do mundo ocidental, ela não é muito construtiva. Poderia ter sido outro caminho para se levar à democracia, né? Porque, afinal de contas, quando convém, eles apoiam ditadores. Então, não é que é um apoio ao Assad. O problema é que achou-se que era fácil demais, e não era. Achou-se que era apenas um ditador. Não é, ele tem raízes sociais, e não é só... Ele tem pactuações. A gente olha muito o nosso mundo político pelas nossas eleições, o mundo asiático, tem outras vinculações da política e das relações sociais. Então, o Assad tem bases sociais, sim. Não é a democracia ocidental, mas ele tem bases. Gente que prefere ao Estado... Os cristãos na Síria não querem nada com o Estado Islâmico. O que significa o Estado Islâmico para os cristãos? Degola. E o que significa o Assad para os cristãos? Proteção.
Então, todos os cristãos da Síria, são cerca de 10% da população síria, jamais vai largar o Assad, porque os sunitas que chegariam ao poder também são muito anticristãos. Então, não se pode falar que é um ditador e ponto. É uma coisa mais complexa, é preciso olhar mais a tessitura da sociedade. Professor, o senhor falou que é um país de uns 20 milhões de habitantes. 5 milhões estão refugiados. 1 milhão no Líbano, tem gente no Iraque. E a Síria, quando teve a guerra no Iraque, abrigou 1 milhão. Também é uma causa da guerra que é apontada, o gasto com esse 1 milhão de pessoas. Tá? Então, o Ocidente, quando foi mexer com a Síria, não percebeu que estava tirando um barril de pólvora, né? Porque agora, com a desestruturação, a população que está saindo da Síria está procurando a Europa. Essa população que está se refugiando em outros países é uma população absolutamente sem nenhuma característica específica. São os cristãos, são os sunitas, são os alauítas? Prefiro falar em termos sociais. É uma classe média até bem esclarecida, que é que tem dinheiro para sair, fala língua estrangeira, não é incomum, né? Então, não são os pobres não têm condição de sair, estão ficando mesmo. Mais jovens, mais velhos? Mais jovens, né? Uma travessia daquela, claro, pode ter um outro de idade, mas é a população mais jovem. Eles acabam morrendo, está se refugiando, né? E tem vários caminhos dessa fuga, né? Atualmente, a Turquia tem 8 milhões que a União Europeia está pagando a Turquia para manter essa população, para não abrir a porta, para não entrar, porque todo mundo é a Alemanha, né? A ambição. Bom, professor, eu queria agradecer de joelhos, porque o senhor conseguiu, acho que em 9, 10 minutos, fazer uma guerra secular inacreditável. Estou impressionadíssima com a sua performance. Muito obrigada. Vamos falar um pouquinho do que vocês preferem. Dança ou teatro, né? A gente pode falar também um pouco com você da fronteira, porque você estava filmando na fronteira aí. Temos aqui alguma coisa, ele falou. Eu acabei de filmar um filme no Chuí. Pois é, que é o extremo sul, né? Aquele negócio, o Brasil vai do Iaporta ao Chuí. E foi interessante, porque para chegar lá, ou você chega por Porto Alegre e tem que pegar estrada de 600 quilômetros de carro, ou por Montevidéu. E aí são 250 quilômetros de carro também, para chegar na fronteira. Caramba! E é interessante porque na fronteira eles desenvolveram um tipo de dialeto, um portunhol, que é falado lá, as pessoas de lá entendem, mal falam, metade do Chuí fala o portunhol brasileiro e a outra metade fala o portunhol. Assim, e aí o filme, ele é inteiramente falado nesse portunhol que eles desenvolveram. Então, eu acho que o filme conta a história do Tony, é um homem que sai da cidade dele e volta para um funeral. E aí ele começa a passar por várias situações esquisitas entre realidade e ficção. Eu acho que se mistura, porque ali na fronteira existem muitas histórias de fantasmas, coisas surreais assim que ficam no popular daquele povo que vive fora de qualquer realidade urbana. Eu li até que tem uma referência um pouco a Gabriel Garcia Marques, uma coisa de realismo mágico, tem? Tem. Segundo uma pessoa fez uma crítica do nosso filme, ele falou que era um thriller onírico. Então, desenvolveu um novo espaço, mas tem essa questão de suspense, né? O que acontece, tanto que o meu personagem, ela é uma mulher do circo e a mulher do atirador de facas cego. O atirador de facas do circo é cego. E aí, você é a mulher dele? Eu sou a mulher dele. E ela é a cobaia que ele atira? Obviamente. Ainda bem que é filme. Ainda bem que é filme. Mas esse filme está sendo lançado? Teve a pré-estreia nacional há 2 semanas atrás, na fronteira. E foi emocionante. Na fronteira como? Assim, no meio da rua? No meio da rua. Uau. A produção do filme colocou um telão no meio da rua, na fronteira, entre a fronteira brasileira e a fronteira uruguaia. E as pessoas ali nunca tinham ido ao cinema e reconheciam. E era emocionante porque elas reconheciam as locações que a gente usava. Olha a minha rua! E choravam, assim, sabe? Em se sentirem identificados. Que legal. Porque eles são um povo esquecido, né? Eles não são... A fronteira, né? Assim, a 250 quilômetros, 600 quilômetros, fica realmente sozinho, fica longe de tudo. Então, foi emocionante, assim. E até é interessantíssimo, né? Fazer cinema, porque você chega, quando grava na locação,
você sente o clima da cidade. E a cidade tinha um clima estranho, sabe? Pessoas esquisitas. A outra já impressionada já com total. o filme. Era uma muito cidade que assim. fala Já entrou no portunhol, clima. né? Nossa, os assassinatos. Aí tinha uma loja ali de amolar facas. No filme a gente faz referência a isso, que a faca do personagem principal some e tudo. Então, você entra naquele universo e tudo ajuda, né? A contar a história. A aridez, aquele lugar, o silêncio, um silêncio absurdo. E foi maravilhoso. Tô vendo. Espera um instantinho que a gente vai para o intervalo. Tá bom. Mas a gente, quando voltar, acaba de contar a historinha do filme. Tá. E aí fala da peça de teatro também. Maravilha. Okay? Gente, a gente vai para mais um intervalo. A volta vai ser o último bloco do Sem Censura, mas a gente volta já.